No vídeo nós vamos estar falando sobre o poder da oração na vida do rei Ezequias. Então eu te convido para ficar conosco nesta rápida mensagem. Em alguns minutos nós vamos falar de 3 pontos importantes sobre o poder da oração. Vamos lá. Graças e paz, amados. Hoje nós vamos falar sobre oração, sobre o poder da oração na vida do rei Ezequias, né? Ezequias foi um rei o qual ele entendeu o poder da oração e ele usou muito, né? O primeiro contexto que nós vamos falar aqui é que o texto diz: porque uma multidão de pessoas, a saber, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar e Zebulão, não havia se purificado. Mesmo assim, eles comeram da Páscoa, diferentemente do que estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa que quem prepara o seu coração que para buscar a Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor atentou a Ezequias e curou o povo. Nós vemos aqui que estamos diante de um contexto onde o povo, né, Ezequias, ele, logo quando ele pega o seu reinado, né, assume o reinado depois do pai dele, que deixou o reino todo destruído, todo fora, o povo já não adorava mais Deus, ele tenta reconciliar Deus com o povo com Deus novamente. E aqui ele, nessa preparação para a festa da Páscoa, vai acontecer que não vai dar tempo de todos se purificar conforme era o costume, conforme estava escrito. E por isso muitos ficam enfermos, e essa enfermidade os levaria à morte. Porém o texto diz que Ezequias ele ora e Deus ouve a oração de Ezequias e todo o povo é curado. O primeiro ponto aqui é que a oração ela tem poder para liberar a cura para o teu próximo. A tua oração ela tem o poder de liberar cura para o teu próximo. Segundo ponto, diz o contexto bíblico, diz que assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem confias para que permaneça no cerco de Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Aqui estamos diante de um novo contexto. Este contexto é que o Senaqueribe, rei da Síria, estava afrontando Ezequias, afrontando o povo de Deus, afrontando o próprio Deus, porque ele dizia que Ezequias estava mentindo para o povo quando dizia que Deus ia proteger, que Deus ia dar os recursos. E aqui Senaqueribe estava afrontando o povo de Deus, mas Ezequias, diante desta afronta de que ele ia ser destruído juntamente com o povo, o texto vai dizer que ele chama o profeta Isaías, que era um profeta da época, e ele oram a Deus, e Deus ouve mais uma vez a oração do rei Ezequias e envia um único anjo que derrota mais de 180 mil soldados inimigos, os valentes, antes mesmo deles ir contra Ezequias. Então aqui nós vemos que a oração, o poder da oração, tem poder para destruir, aniquilar, impedir a investida daquilo que se levanta para nos afrontar, para nos destruir, para querer invalidar o nosso Deus, para querer tirar a nossa confiança no Deus ao qual nós servimos. A tua oração ela tem poder para derrotar os levantes das coisas que se levantam contra você, dos ventos, da tempestade, do gigante, aquilo que se levanta para te destruir. A tua oração tem poder para derrotar isto. E por último, o texto diz que naquele dia Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e deu-lhe um sinal. Aqui é um texto muito conhecido, onde o próprio profeta Isaías, ele chega até o rei Ezequias e fala para Ezequias arrumar a tua casa, porque ele morrerá e não viverá. Porém, quando o profeta sai do seu aposento e vai indo embora, o texto vai dizer que Ezequias, mais uma vez, ele usa o poder da oração, ele vira o rosto para a parede e começa a orar a Deus, pedir a Deus, revogar a Deus aquela causa. O próprio Deus tinha falado para o profeta ir lá
e falar com o rei que ele iria morrer. Porém, Ezequias, mesmo assim, diante desta sentença, ele ora a Deus, começa a lembrar a Deus todos os feitos, todas as promessas e o que ele ainda pretendia viver segundo a vontade de Deus. E o texto vai dizer que Deus ouve a oração do rei Ezequias e manda o profeta voltar, que ainda estava no pátio, ainda não tinha saído, manda o profeta voltar e avisar que estava acrescentando 15 anos na vida do rei Ezequias. E nesse período de 15 anos, Ezequias ele tem um filho. E este filho ele bota o nome de Manassés, uma forma dele declarar que todo o trauma da enfermidade, todo o período de morte que assolava a vida dele não existia mais, porque Deus revogou a causa dele. Então nós vemos que a oração ela tem o poder de revogar qualquer tipo de sentença que esteja sobre a tua vida. Então vamos atualizar isso. A oração ela tem poder para liberar cura para o teu próximo. A oração ela tem poder para para derrotar aquilo que tem se levantado para te destruir, para te afrontar, para te colocar medo. E a oração ela tem poder de revogar qualquer tipo de sentença que esteja sobre a tua vida. Vamos atualizar isso no nosso coração, na nossa mente. Graça e paz.